Vamos ao Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 17. João, capítulo 13, versículos 1 a 17. Famosa passagem conhecida como lava-pés. Lê assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto a mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltado à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta bela demonstração que o teu filho, naquele estado em que ele estava aqui, deu aos discípulos em primeiro plano e a todos nós que tomamos contato com esta história. Muito obrigado pelas lições aqui dentro, que teu Espírito me dirija para falar, dirija os irmãos para ouvirem, e que todos nós cresçamos em Cristo, e aqueles que nem Cristo têm, que sejam salvos hoje, pela tua graça e a tua misericórdia. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu lavar os seus pés? O título da pregação. Eu lavar os seus pés? Do versículo 1 até ao 11, muita coisa poderia ser explorada aqui. O que significa dizer que esse amar até o fim de Jesus, quando vemos que ele amou até o fim, João disse isso. A influência de Satanás sobre Judas, a confiança do Pai em Jesus, lá do versículo 3, a vinda de Jesus da parte do Pai e o retorno ao Pai, versículo 3 ainda, a segunda parte. O curioso diálogo com Pedro, sempre muito explosivo, muito impulsivo, interessantíssimo. A analogia da conversão, que é representada aqui pelas palavras de Cristo, ele falou: limpeza total, estáis todos limpos. A analogia entre a conversão e o andar diário, que é sujando apenas os pés, versículo 10, mas eu não vou falar nada disto.
porque eu quero me concentrar apenas num ponto, que é o próprio episódio do lava-pés, que ocorreu durante a última Páscoa de Cristo aqui no mundo, na própria noite em que ele foi traído, em que ele instituiu a primeira ceia. Acabamos de comemorar a ceia aqui, 2000 anos depois, pois foi instituída naquele dia, naquela noite. E ele, naquela noite, fez isto com os apóstolos. Levanta-se da ceia, como está escrito claramente, colocou uma toalha sobre os ombros e passou a lavar os pés de cada um e enxugar com a toalha. Ele volta à mesa depois disso, talvez um silêncio grande, pelo menos até Pedro falar, silêncio sepulcral ali, o próprio mestre, abaixado diante dos seus apóstolos, dos seus seguidores, dos seus discípulos, e lavando os pés deles. E ele pergunta: vocês compreendem o que eu fiz agora? A própria pergunta já mostra que havia uma lição por trás daquilo. Não era para eles pensarem que tudo o que Jesus queria é simplesmente lavar os pés deles e que eles ficassem com os pés limpos. Tinha alguma coisa muito importante por trás, porque assim ele não faria a pergunta óbvia: vocês entenderam o que eu fiz? Claro. Levantaste, lavaste nossos pés, limpaste com a toalha e voltaste para a mesa. É óbvio que nós entendemos. Então, óbvio é que eles não entenderam bem o que estava por trás. Tinha muita coisa atrás daquele gesto. E ele mesmo responde a pergunta. Ele gostava muito de fazer pergunta, ele mesmo respondia, era o costume dele. Lá na frente ele vai fazer isso de novo. Vós me chamam mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Uma afirmação clara, direta, de quem ele era com relação aos seus apóstolos. Eu sou o mestre, cabe a mim ensinar e a vocês aprenderem. Eu ensino, vocês aprendem. Está claro? E além de mestre, eu sou o Senhor. Eu mando e vocês obedecem. Está claro? Essa colocação de Cristo, e ele fez isso mais de uma vez enquanto esteve aqui, é muito útil hoje para entendermos a posição de autoridade dele, muitas vezes a humildade dele, que vamos fazer isso hoje inclusive, é muito explorada, às vezes de uma maneira correta e às vezes de uma maneira exagerada, ao ponto de esquecermos da autoridade dele. Então é curioso que no momento em que ele estava, ou momentos antes ele estava de uma maneira extremamente humilde, ajoelhado aos pés deles, lavando os pés dos seus apóstolos. E logo depois ele diz: eu sou o Senhor e o mestre, deixando claro quem é que dava lá o rumo, a orientação e, para não dizer, as ordens. Para não dizer as ordens. Versículo 14, ele usa um argumento de lógica. Se ele, sendo o mestre e o Senhor, acabou de lavar os pés deles, então eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E fica aqui claramente exposto o que ele queria. Eu fiz isso como exemplo, para que vocês façam uns com os outros. Então, já uma grande lição aqui. Não era um ato isolado, era um ato que tinha como objetivo transmitir uma lição prática. Podia até dizer, até tirar a palavra lição, transmitir uma prática, ou introduzir, melhor dizendo, ou transmitir uma lição que levaria a uma prática dali para frente. Então aquele gesto dele seria só o ponto de partida para muitos outros gestos que eles deveriam fazer uns com os outros dali para frente. Gestos esses parecidos com
lavar os pés. Inclusive seria uma visão muito curta dos apóstolos, muito curta, pensarem que tudo o que Jesus queria transmitir então era que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Então dali para frente eles já estariam prontos, sempre com a toalhinha nos ombros, pronto para lavar os pés uns dos outros, porque Jesus mandou, Ele é o Senhor e é o Mestre, então eu vou fazer isso. Muito curta, uma visão que entendesse só isso. Claro que fisicamente o gesto de lavar os pés estava incluído, ou podia estar incluído, deveria estar incluído, sim, mas não era tudo, não se encerraria tudo, tinha ainda mais coisa do que apenas uma prática de um lavar os pés do outro, tinha mais do que isso. Tudo está incluído na pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz? Então, o que estava por trás do ato de lavar os pés dos apóstolos para que ele fosse imitado? Eu fiz isso como exemplo, ou seja, quero que vocês me imitem. Sou mestre, sou senhor, acabei de fazer isso, façam isso uns com os outros. Lavar os pés uns dos outros? Mas é mais do que isso. O que? Eu diria pelo menos duas coisas, eu vou me concentrar na pregação. Primeira, a humildade do gesto. Para se lavar os pés de alguém, tem que ficar de joelho na frente do outro, curvado, abaixado, apoiado num joelho. Não existe talvez uma posição mais humilde para alguém ficar diante do outro do que abaixado, ajoelhado, lavando os pés do outro. Sempre me senti um pouco constrangido, desde que eu era garoto, quando ia comprar sapato com a mamãe. Ia levar a gente para comprar sapato lá no centro, e o vendedor ficava na frente de mim, abaixado, com o joelho no chão, experimentando o sapato. O sapatinho na época de, sei lá, de menino de 10, 12 anos de idade, eu ficava um pouco constrangido com aquilo, achava um pouquinho estranho. E ainda hoje acho, já adulto, acho. Porque é uma atitude humilde de quem faz isso. Agora, claro, está fazendo ali por uma obrigação de profissão, do serviço que ele aceitou. Então ele faz ali para ganhar o salário dele e tudo. Não quer dizer que não seja bonito o gesto, tudo bem, mas não é uma coisa espontânea e não tem nenhuma profundidade a mais do que o desempenho.